aqui eu quero colocar um trechinho do Demore para vocês, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui o que ele fala do Campos Neto. O Campos Neto, ele é central nessa crise. Eu discordo, William, e temos opiniões contrárias, inclusive no próprio ICL, né? Eu discordo que a gente tem que fazer o seguinte: não tem que falar do Toffoli, porque se a gente para de falar do Toffoli, daí a gente fala do Ibanez e do Campos Neto e do presidente do BRB e do Ciro Nogueira. Eu não acho, gente. Eu acho que a gente tem que falar de todo mundo. A gente não pode aqui... a gente não precisa não falar do Toffoli. Aliás, a gente só tá falando do Toffoli porque ele matou no peito uma história que não precisava ter matado. Já falei sobre isso aqui, né? E tomou atitudes durante a investigação que foram atitudes, no mínimo, duvidosas para início de conversa. Possivelmente não estaríamos falando em Alexandre de Moraes se a esposa não tivesse um contrato com o Master, né? Com certeza não falaríamos do ex-ministro Lewandowski se o escritório dos filhos não tivesse contrato com o Master. Assim, a gente não está falando porque a gente acorda um dia, William, e acha que tem que falar de alguém, né? Do Guido Mantega, do Jacques Wagner. Essas pessoas todas que tiveram relação com o Master em algum momento da sua história, quando o Master vira esse escândalo bancário, e muita gente fala assim, mas o Master é um banco pequeno, isso é para desviar assunto, não sei o quê. Olha, dos documentos que nós tivemos acesso essa semana aí, William, sabe quantos clientes o Master tem? O Edu Moreira falou sobre isso aqui, até um número pouco divulgado. Somando o Banco Master e o Will Bank, que eram os dois do mesmo conglomerado, são 11 milhões de clientes, cara. Não é um banco minúsculo. Claro, não é o Itaú, não é o Bradesco, não é o Banco do Brasil, mas são 11 milhões de famílias. Esse do Will Bank é aquele do Luciano Huck, não sei se vocês se lembram. É aquele que tinha propaganda no Luciano Huck. 11 milhões de pessoas. Não é pouca gente, não. Não é um banquinho que tem... Boa noite, Cecília. Um beijo para você. Obrigada pela contribuição aqui, gente. Bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. Chegou, manda 5 no Pix, manda 3 no Pix, manda Superchat de 5 aqui. Vamos lá. Ainda falta bastante para a nossa meta. Vamos aqui, estamos chegando no segundo bloco da live. 1 milhão de clientes, 1,5 milhão de clientes. É um contingente de brasileiros que se vê enrolado nesse negócio. Muita gente não recebeu o dinheiro do FGC ainda. É um problema grande o Master, e é um problema que pode se tornar um problema sistêmico. Todo mundo que se envolveu com essa gente ao longo do tempo, William, vai ter, se for na Justiça Direito de Defesa, se for publicamente, a gente aqui faz o nosso trabalho para colocar todo mundo no seu devido lugar, né? É óbvio que um personagem A e o personagem B envolvidos no mesmo caso não cumprem a mesma função, não têm o mesmo papel, não fizeram a mesma coisa, cada um tem as suas condutas individuais. Agora, esse cidadão Campos Neto está sendo muito pouco falado. Muito pouco falado. A gente finalmente conseguiu botar a mão em documentos que mostram que são documentos internos do Banco Central produzidos enquanto ele era presidente. Então não dá nem para acusar que foi feito depois, é vingança, querem deixar o abacaxi no meu colo. O que o Estadão traz hoje, que é a manchete principal do jornal, é exatamente a mesma reportagem que nós trouxemos na segunda-feira. Convido as pessoas a lerem lá no iclnoticias.com.br. É que em 2 oportunidades já estava bem claro que o Master era uma barca furada. Uma delas faltava dinheiro, mas não é pouco dinheiro, é muito dinheiro lá dentro. E outra delas, a solução apresentada vinha de um fundo sem fundo, que não tinha fundo, que nada tinha fundo ali, ligado àquela REAG, que está ligado a carbono oculto, branqueamento de capitais do PCC, toda essa coisa que a gente já sabe. Não houve nenhuma interferência mais séria. Priorizaram uma solução de mercado. Qual era a solução de mercado privada? Pegar o dinheiro público do BRB e enfiar dentro do Banco Master para salvar o Banco Master e os seus interessados. Esse é o papel que cumpre Roberto Campos Neto. Na minha opinião, assim, na verdade, é só olhar a documentação que se tem. Vamos comparar a notícia do Metrópole com a do Campos Neto. Qual é que tem material? Ô Tom, manda e-mail para o folhademocrata@gmail.com para a Xanda, que ela te coloca no nosso grupo de membros, viu? Que a gente fica sempre conversando por lá. William, para um processo judicial do Campos Neto. Tem documentos, está documentado pelo BC, tudo o que foi feito, está tudo oficiado. Aliás, foi tudo enviado pelo BC para o TCU, para o Ministério Público Federal. Não é 3 fontes em off, fumando charuto, dizem que estaria. Não, a documentação. Por essa lógica, inclusive jornalística, uma decisão editorial, o Roberto Campos Neto é muito mais personagem dessa história do que
fontes em off, me disse, ouvi falar, tivemos acesso, pessoas familiarizadas, porque os documentos estão aí. A ver se vai andar para cima dele. Eu acho que o Roberto Campos Neto deveria ser investigado nesse caso, por não ter tomado as atitudes que tomou, e a partir da investigação, investigadas as suas relações, para tentar entender, e é inocente até que se prove o contrário, mas em uma investigação ou eventualmente numa CPI, se, eventualmente, com as suas atitudes, beneficiou pessoas que não deveriam estar sendo beneficiadas. Esse é o grande ponto dessa história. Então, hoje, o Estadão entra na história que o ICL deu com exclusividade 2 dias atrás. Acompanhe o clnoticias.com.br e assine a nossa newsletter, porque essa matéria, aliás, também foi mandada para os nossos assinantes da newsletter, que é de graça. A gente manda em primeira mão muitas coisas lá na newsletter para a galera já conseguir ler e compartilhar. Se o pessoal puder botar o link da newsletter aí, eu agradeço também, Will. E também aqui a gente tem mais deixa eu só pegar também um outro vídeo que a gente tem aqui, falando disso, porque um dos caras que está na mira também, que a gente vem sempre falando dele, é o Ibanez, né? A gente fala muito do Ibanez. Então, Letícia, agora ele mudou, né? Agora ele mudou a linha editorial dele. Não vamos falar nada. Vamos pegar a análise e vamos fingir que nada aconteceu. Vamos fazer assim. Exatamente, Letícia. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi, inclusive. Mas aqui, o diretor-geral da PE... não sei se vocês se lembram disso, na verdade, antes do vídeo que eu quero passar, o diretor-geral da Polícia Federal confirma um inquérito sobre influenciadores pró-Banco Master. A apuração investiga a possível contratação coordenada de perfis digitais para atacar o Banco Central após a liquidação do banco. Tá? Lembram disso? Aqueles influencers que acabaram confessando e tudo mais sobre que ele teria sido pago pelo Vorcaro para falar bem do Banco Master e para atacar o Banco Central. Então, o caso começou a ser analisado já de forma preliminar no início do mês, após a identificação de um padrão atípico de publicações nas redes sociais. Segundo informações levantadas pela Polícia Federal, diversos perfis passaram a divulgar mensagens com argumentos semelhantes, linguagem alinhada e ataques direcionados ao Banco Central. Então, aí eles têm alguns perfis que fizeram isso, viu? E a PF decidiu formalizar a investigação, instaurando inquérito sob responsabilidade especializada da corporação, e esse inquérito, inclusive, está em sigilo, viu, gente? Então, mas aí o pessoal tá pulando miudinho depois dessa história. Vamos ver aqui um trecho do ICL Urgente falando dessa questão do Master, e que o governo buscaria se afastar da crise do Master para evitar uma CPI em ano de eleição. CPI essa que já foi cogitada, aí, como a gente sabe, pelo Alessandro Vieira, tá? Então, vamos lá, que ele é o relator da CPI do crime organizado, então eles estão tentando emplacar aí com também, né, pedindo que seja feita uma CPI do Banco Master, inclusive pedindo intimação da Viviane Bart de Moraes, tá? Então, bom, bora lá, vou colocar para vocês esse trechinho aqui do ICL Urgente. Opa! Tentando se afastar da crise do Master e evitar uma CPI em anos de eleição. A Laura explica melhor para a gente essa história. Laura? Gabi, o governo já está se preparando para um ano turbulento com esse caso Master. De um lado, o Palácio do Planalto caminha para um discurso de apoio às investigações da crise envolvendo o banco do Daniel Vorcaro, até porque muita gente de peso do Centrão e da extrema-direita está envolvida nisso. Mas, do outro lado, o Poder Executivo não quer que uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, prospere no Congresso. Isso acontece porque, em um calendário curto por conta das eleições, uma CPI pode atrapalhar o ritmo das votações na Câmara e no Senado, contaminando assim o ambiente político. Resumindo aqui, Gabi, o governo não quer que uma possível CPI do Master vire um teatro da extrema-direita, principalmente depois que figuras do Planalto, como os ministros Lewandowski e Dias Toffoli, entraram aí nos holofotes das investigações, Gabi.
Lauri, não é só o ritmo das votações na Câmara e no Senado também. A gente sabe que tem políticos ali do Centrão, então uma CPI do Banco Master, eu até falei sobre isso agora há pouco também, nesse caso, tem muita gente do Centrão que está envolvida, ao mesmo tempo fica feio não fazer um aceno para a população, que eles são contra esse caso de fraude. Então, tudo isso fica colocado em jogo ali quando você tem a percepção da população que pode ter um resultado, um custo político nas eleições, mas a gente vai ver a cena desses próximos capítulos envolvendo a investigação, inclusive agora no Congresso Nacional ainda. E aí eu quero trazer para vocês também, gente, o Ibanez, né? O Ibanez, ele que é governador do Distrito Federal, e a gente lembra que o Ibanez estava envolvido no 8 de janeiro, inclusive, né? Que foi aquele deixa que eu deixo também, igual o Roberto Campos Neto aí. Vamos ouvir um pouco sobre isso. Ontem eu falei do Ibanez, o Ibanez que está querendo se candidatar ao Senado. No caso do BRB, aqui em Brasília, há uma consequência já muito evidente no ar, nesse ar das flores do recesso, né, aqui em Brasília, que é a possibilidade de o Ibanez Rocha abortar a sua carreira política. Hoje, só o que se falou em Brasília foi de que ele já estava negociando a sua desistência à candidatura ao Senado Federal, e eu apurei que isso está de fato acontecendo. Ele negou, deu algumas entrevistas, mandou algumas notas negando, mas sem que fosse uma negativa peremptória, uma negativa direta, como foi, aliás, essa nota do ministro Alexandre de Moraes, que falou que era, ao mesmo tempo, mentira e fake news, né? Isso é uma mentira, é uma fake news. Então, não houve essa negativa peremptória. Por quê? Ibanez Rocha só está há 8 anos na política, né? O primeiro cargo que ele disputou foi o de governo do Distrito Federal. Venceu e foi reeleito. E ele manteve uma estrutura de poder dentro do Palácio do Buriti, a sua imagem e semelhança. E aí, uma arrogância. A gente vê isso, né, desde que aconteceu o 8 de janeiro, inclusive com toda essa história do BRB, mesmo com todos os alertas, mesmo com tudo aquilo que havia acontecido. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!